Então, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma questão. Questão número 14 da UFSC Remanescentes, tá? 01. Se dois triângulos possuem o mesmo perímetro, então esses triângulos são congruentes. Não, isso não é a restrição para ser congruentes, tá? A restrição para ser congruentes é os dois triângulos terem, enfim, um lado proporcional, um lado igual e três ângulos iguais, né? 2, porque como a soma é constante, os três ângulos vão ter que ser iguais. Alfa, beta, gama. Alfa, gama, beta. Eu vou falar que aqui é C, aqui é B e aqui é A. A, B e Czinho, tá? Como os três ângulos são iguais, a gente tem que Bzinho sobre Bzão é igual a Czinho sobre Czão, que é igual a Azinho sobre Azão. Tudo isso aqui é igual a K, tá? Isso aqui é um caso de semelhança. Para o caso de congruência, a gente apenas precisa... Aqui, ó, para congruência, tá? A gente tem que o K tem que ser igual a 1. Essa é a restrição para ser congruentes e não essa de o perímetro ser igual, ok? Vale lembrar, né, se a área fosse igual, também não necessariamente seriam congruentes. Questão alternativa 02, tá? A dissecção de um plano com uma esfera é sempre igual a um ponto, uma circunferência ou vazia. Tá? Vamos primeiro desenhar. Tentar desenhar uma esfera. Tá? Ficou só na parte de tentar mesmo. Mas temos uma esfera, tá? Vamos tentar pensar em diferentes intersecções com o plano. A gente pode fazer um plano que seria como se fosse uma bola de papel. Uma bolinha de papel, uma bolinha de futebol e uma folha de papel assim, certo? Seria um plano tangente, que só tocaria em um ponto, tá? Teria outro jeito, que seria trazendo um plano maior. Tu pode pensar como pegando uma bola de futebol, uma bolinha de tênis, uma bolinha de frescobol, qualquer bolinha, e cortando, não necessariamente ao meio, né? Mas em qualquer fatia que você consiga tirar a superfície da esfera, tá? Então a superfície, se eu olhasse de cima assim, seria exatamente uma circunferência, porque tem o raio constante, tá? E a gente pode pegar um plano, tipo aqui embaixo, ó, que seria como se eu tivesse uma bolinha aqui e um papel aqui, certo? Que eles não teriam nenhum ponto de intersecção. Então pode ser tanto um ponto, uma circunferência, porque o raio da esfera é sempre constante, e o vazio, né? Seria aquilo ali, certo? Um outro jeito de pensar isso, algebricamente, né? Seria tu falar que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a r, e x mais y mais z igual a 1k, né? E, enfim, manusear esses expoentes aqui, esses coeficientes aqui seriam variáveis também, tá? Seria um jeito bem mais difícil, né? Mas só pensar que isso aqui teriam 3 soluções possíveis, ok? E é isso. Tem várias soluções, né? Porque esse plano pode estar em vários lugares, esfera em vários lugares, mas fixando esses coeficientes aqui, consegue fazer bastante coisa, tá? Então, alternativa verdadeira. Alternativa 04. Os polinômios p de x igual a x à quinta menos x e q de x igual a x ao cubo menos x possuem as mesmas raízes reais, tá? Enfim, né? Vale lembrar que para ter as mesmas raízes reais, se fossem as mesmas raízes ponto, como isso aqui é um polinômio de grau 5, isso aqui é um polinômio de grau 3, isso aqui teria que parecer com um desenvolvimento binomial, certo? Mas enfim, feito esse parênteses, né? Como ele pediu só as reais, se ele pediu só as reais, né? Isso aqui fosse um polinômio de grau ímpar, isso aqui de grau par, ou vice-versa, já estaria falsa, porque as raízes complexas sempre vêm aos pares. Então, se isso aqui não tivesse uma quantidade par a mais de raízes do que essa aqui, já estaria com certeza falsa, tá? Como isso aqui tem 5, é um polinômio de grau 5, e isso aqui é um polinômio de grau 3, então ela pode ser verdadeira, a gente tem que aferir, tá? P de x é igual a x à quinta menos x, q de x é igual a x ao cubo menos x, fatorar x em cima e embaixo, fatorar x aqui embaixo,
Isso aqui é x que multiplica. Isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Diferença de elevado de expoente 4, mas também a diferença de quadrados. Tá? Então vai ficar x ao quadrado mais 1, x ao quadrado menos 1, tá? E aqui é x ao quadrado. Tá? Aqui a gente consegue ver que a raiz 0, que vem daqui, a raiz mais ou menos 1, que vem daqui, é comum nesses dois polinômios, tá? E a raiz acima do p de x, tá? Só copiar p de x aqui para não ficar tão poluído. A alternativa vai ser verdadeira se esse polinômio aqui do meio não tiver raízes reais, tá? Então vamos aferir. X ao quadrado mais 1 igual a 0. X ao quadrado é igual a menos 1. E olha só, isso aqui a gente já viu em algum lugar, né? O x é igual a mais ou menos i. Tranquilo? Então, como esse polinômio do meio tem raiz mais ou menos i, quer dizer que o polinômio p de x só vai ter as raízes mais ou menos i a mais do que as raízes de q de x. Portanto, né, a alternativa vai ser verdadeira. Um outro jeito de fazer essa era que, se os dois tivessem as mesmas raízes, né, pelo teorema do resto, tá? Se os dois têm as mesmas raízes, obrigatoriamente, p de x ia ser um outro polinômio multiplicado por q de x, tá? Vai cair exatamente a mesma coisa que a gente já fez, ok? Então esse resto aqui seria 0, se a alternativa tivesse verdadeira. Então p de x dividido por q de x daria um quociente de x, tá? E a gente só deveria aferir se esse quociente aqui teria raízes reais ou complexas, que acaba que a gente vai cair exatamente as mesmas coisas que a gente fez, mas vai fazer nesse parênteses, tá? Que dá para fazer por teorema do resto também, ok? Alternativa 08, tá? Vamos lá. A função f(x) é igual a seno de x sobre 2, tem período π, tá? Vamos lembrar só da função genérica senoidal, igual a seno de b mais c vezes x, tá? O período é sempre 2π dividido pelo módulo de c, certo? Como nesse caso aqui, dá para ver que f(x) é igual a seno de meio vezes x, o nosso período vai ser 2π dividido pelo módulo de meio, tá? Isso aqui é 2π dividido por 0,5, que é igual a 4π, certo? Então a alternativa está falsa. Tá? Vamos lá para 16 agora. Se P menos 2 e 1 é o centro da hipérbole, tal, tá? Vamos copiar aqui. X ao quadrado menos y ao quadrado mais 4x mais 2y mais 2. Vamos completar esses quadrados, né? Vamos colocar tudo que tem x para cá, tudo tem y para lá. E o 2 pode colocar onde você quiser, tá? Y ao quadrado mais x ao quadrado mais 4x, deixar um espacinho, vai ficar igual a y ao quadrado menos 2y mais 2, tá? Agora vamos lá. Se eu forçar um quadrado perfeito nisso aqui, esse termo do meio tem que ser 2 vezes a vezes x, né? Para eu fechar como x ao quadrado, copia esse sinal, mais a, tá? 2 vezes o q vezes x dá 4x. O 2, né? A ao quadrado mais 2ab mais o b ao quadrado. Esse meu a gente já descobriu que é 2. Só que a gente não pode só sair somando coisas, né? Tudo que a gente fizer de um lado, a gente tem que fazer do outro para manter a igualdade. Tudo bem? Então, a parte do x
a gente já resolveu. Sinal de igual. O y, a mesma coisa. Copia esse sinal. Tá? 2 vezes 1 vezes y, que dá aquilo ali. Então, o outro termo tem que ser 1, tá? E o mais 1, a gente não precisa somar dos dois lados, porque aqui a gente já tem esse termo aqui, né? Vamos só abrir esse 2 como 1 mais 1. Tranquilo? Então, a gente vai ficar x ao quadrado, x mais 2 ao quadrado é igual a y menos 1 ao quadrado, tá? Esse termo aqui, esse termo aqui, e o que sobrou é 2 ao quadrado mais 1, é 5. Resolvemos já a questão, a gente pode passar tudo para um lado se quiser. É igual a 5. Vai lembrar que isso aqui é sempre x menos o x do centro ao quadrado menos. Tá? Nesse caso é igual a 5. Aqui vai ficar menos menos 2. Então, o ponto P que eu quero é menos 2. Menos 1. Menos 2 e 1. Tá? E foi exatamente o que ele falou. Portanto, alternativa verdadeira.